Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tem um texto da palavra do Senhor para compartilhar com os irmãos, mas antes de meditarmos neste texto, os irmãos se inscrevem no nosso canal, compartilha aí o nosso canal, deixa o seu link, se inscreve aí, canal Regis Silva, e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus a todos os povos. O texto que quero compartilhar com os irmãos desta manhã está registrado no livro do Gênesis, um texto bastante conhecido que fala sobre a história de José. José, no decorrer do seu ministério, ele recebe duas túnicas. A primeira túnica dada por seu pai, que lhe dava honra e privilégio diante de todos da sua casa e diante dos seus irmãos, e a segunda túnica que ele vai ganhar de Faraó. Perceba que a túnica que ele ganha de seu pai Jacó, ela é uma túnica limitada, é uma túnica que ele dava honra simplesmente aos da sua casa. Porém, a túnica que Faraó vai entregar a ele, nós sabemos que foi por intermédio de Deus. Esta túnica lhe dá responsabilidade e honra sobre todo Israel, sobre todo o Egito, sobre toda Canaã, sobre todas as províncias, sobre todas as cidadelas e sobre todos os povos. Mas perceba que esta túnica que Faraó vai dar a ele, vai ser entregue a ele depois de um processo. Depois que ele passa por um processo de humilhação, um processo de difamação, um processo de calúnia, um processo de exclusão, um processo de acepção, um processo de venda. Então, perceba que depois que ele passa de tudo isso, ele recebe uma túnica. E essa túnica, ela é ilimitada. Então, aquilo que o homem nos oferta, ele é passageiro, ele é pequeno, ele passa. Mas aquilo que Deus ele tem para nós, depois do processo que passamos, ele é ilimitado. E muitas vezes chega à eternidade. Perceba que quando Agar, ela sai da casa de Abraão, conhecido, denominado pai da fé, Abraão ele dá alguns pães a ela e dá um odre de água. Só que o texto diz que quando Agar começa a caminhar no caminho com Ismael, seu filho, aquele odre de água se acaba. Ela deixa a criança em uns arbustos para não ver a criança morrer. Depois o anjo do Senhor se revela para ela e diz assim: levanta-te, Agar, pega a criança, porque o Senhor ouviu o choro da criança. E quando ela abre os olhos, ela contempla uma fonte de água que estava à frente dela. Perceba que Abraão ele vai dar um odre de água, mas essa água acaba, porque um odre é limitado. Um odre pequeno é 3 litros de água, um odre grande de água é 5 litros. Essa água vai acabar, pois não é nada para um deserto escaldante. Mas quando ela recebe a palavra de Deus, que abre os olhos, ela contempla uma fonte. E nós sabemos que uma fonte, quanto mais tira, mais ela jorra. Quanto mais tira, mais ela enche. Por quê? Porque o odre quem deu foi Abraão, mas a fonte quem deu foi Deus. Então o que Deus tem para nós, depois do processo, depois do deserto, depois da humilhação, é maior. E o que eu acho interessante na história de José é que quando os seus irmãos chegam para Jacó, eles chegam com a túnica que havia sido dada a ele, toda rasgada e manchada com o sangue de um cordeiro que eles haviam matado para tentar persuadir a mente de seu pai Jacó. Só que o que eles não sabiam é que existia uma senha para aqueles que estavam sendo separados. Perceba que a túnica que vai ser dada a José, ela vai ser rasgada por eles e manchado com um sangue de um cordeiro. Quando eles entregam para Jacó, é uma justificação pela ausência de José. O que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo: meu pai, José não está em corpo físico, mas nós temos uma justificação para a ausência dele. E qual é a justificação? A justificação é as vestes rasgadas e o sangue do cordeiro. E a Bíblia Sagrada é enfática a nos afirmar que o sangue do cordeiro é quem nos purifica de todo mal, é quem nos limpa, é quem nos restaura, é quem nos liberta, é quem nos justifica diante dos homens, é quem nos justifica diante de Deus. É o sangue do cordeiro. O que eles não sabiam é que estavam entregando uma senha espiritual para Jacó, justificando eles a ausência de José. Eles não sabiam disso, mas eles estavam agora apresentando diante dos homens e diante de Deus a José. José vai passar por um processo, mas o que Deus tem para ele é muito maior. E nós pensamos que somos um José, e aplicamos muito isso, em alguns momentos até somos, mas na justificação nós não somos como José, porque quem foi vendido por 30 moedas, quem foi? Foi José.
e Jesus. Quem foi rasgado as suas vestes foi José e Jesus. Quem teve suas vestes manchadas de sangue foi José e Jesus. Quem foi que preparou um banquete para aqueles que o venderam, para aqueles que o humilharam? Foi Jesus e foi José. Quem foi que preparou uma morada para receber os seus irmãos que lhe desprezaram, que rejeitaram? Foi Jesus e foi José. Pois o próprio Senhor Jesus disse para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que o desprezaram, para aqueles que o venderam: eis que vos preparavos lugar, para que onde eu estiver, estejai vós também. Vós não sabeis para onde vou, mas conheceis o caminho. Então o caminho foi preparado, o lugar está preparado, o banquete está preparado. E a Bíblia diz que é Ele que vai nos servir. Então, creia nesta palavra, viva esta palavra, sinta esta palavra. José foi um exemplo. José recebeu uma túnica limitada, mas apontou lá na frente que o que Deus tem para nós é maior e melhor do que tudo. José mostrou que as vestes rasgadas e o sangue do Cordeiro, ele nos justifica e ele nos apresenta, nos redime e nos restaura e nos justifica. José também está ensinando que diante de tudo que passamos, nós temos um banquete a preparar. Enquanto estamos sendo humilhados, é um banquete que está sendo preparado. Enquanto estamos rejeitados, é um banquete que está sendo preparado. Enquanto estamos sendo caluniados, é um banquete que está sendo nos preparado. Então receba essa palavra, guarde esta palavra e